Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo, a nossa exposição bíblica. Hoje seguiremos aqui para mais uma pergunta do Catecismo Maior, pergunta de número 11. Antes de ler a pergunta e a sua resposta, e depois partimos aí para a nossa exposição, nossa conversa, nós vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos dê sua direção e nos conduza aí nessa caminhada de instrução e crescimento. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua graça, bondade, misericórdia, e te agradecemos também pela chuva que derrama sobre nós nesse momento e pedimos, ó Deus, que nos guie no estudo, na busca do conhecimento na Tua Palavra, que o Santo Espírito elucide para nós a verdade revelada, a fim de que possamos ter uma vida madura e frutífera para a Tua glória. Desvia-nos, ó Deus, dos erros, das más compreensões e nos faça crescer à estatura de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler dois textos bíblicos. Em seguida nós leremos a pergunta de número 11, faremos uma abordagem acerca disto. Imagino que não será longa, já que já tratamos um pouco desse assunto em estudos anteriores. É apenas aqui um fechamento do tema que estamos tratando em algumas perguntas. Vamos ler primeiro o texto de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 3 até o versículo 9. Isaías 6, de 3 a 9, diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Amém. Vamos ler também Atos, livro de Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Amém. Nossa pergunta do Catecismo Maior será trabalhada hoje, a pergunta de número 11, como eu já disse, uma matéria já tratada em alguns outros estudos, inclusive textos aqui já citados. Nós vamos reforçar e esclarecer algumas coisas que podem ter ficado aí mal trabalhadas. Pergunta 11 diz assim: Como se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus, tal qual o Pai? Resposta: As Escrituras manifestam que o Filho e o Espírito Santo são Deus, tal qual o Pai, quando lhes confere nomes, atributos, obras
e adoração, tais que só são adequadas para Deus. Amém. Veja, irmãos, há uma tendência e há um risco de se entender a Trindade de tal maneira errada que as pessoas podem ter uma ideia hierárquica da Trindade. Deus é o líder, o Filho está abaixo dessa autoridade, no sentido de ser menor do que o líder, e o Espírito Santo, por ser procedente do Pai e do Filho, e exercer o ministério do Filho neste aspecto histórico, pós-ascensão, é menor do que o Pai e o Filho. Então há uma cadeia de subordinação por escala de dignidade. Um é maior, tem um segundo, tem um terceiro. Então eles não são iguais, não se relacionam de forma igualitária. Com isto, esta ideia de separação de lugares, de hierarquia, de poder dentro do aspecto trinitário, do ser trinitário, também desfigura, torna esquizofrênica a percepção de um Deus que é perfeito em si, inclusive nas suas relações, porque aí passam a ser relações de subordinação e não mais relações de amor e de perfeição, de interação harmônica, linear e no mesmo patamar. Então, veja que esta confusão, este erro que é comum até, é uma ideia incutida na mente de muitas pessoas. Essa construção, a construção dessa figura que na verdade não é Deus. Isso é um negócio que precisa ficar bem definido. Esta ideia não é a ideia da divindade. Esta construção mental do Deus triuno é uma construção que não é o Deus triuno, portanto é um outro Deus, e isto é um ato idólatra. É importante ter a percepção correta do Deus triuno. A percepção correta é que o Pai, o Filho e o Espírito são iguais em poder, glória, majestade, essência, todo o ser da divindade, toda a configuração essencial da divindade, são todo o Pai, todo o Filho, todo o Espírito com toda a majestade, poder e glória que ali estão presentes, e todas as perfeições que compõem este ser. Portanto, nós temos que ter o cuidado de não construir uma ideia diferente disso, porque não seria Deus, seria um outro Deus, ainda que se lance mão da ideia bíblica de Deus ou dos conceitos bíblicos. Aí seria pegar algo que é bíblico e transformá-lo em algo não bíblico e corrompido, usando aqui a locação de termo, seria basicamente a mesma coisa. Bem, então a nossa definição ou a resposta que a Assembleia de Westminster traz a isto é de que a Escritura manifesta nesta relação, como nós poderíamos dizer, a pergunta seria essa, como nós poderíamos inferir que o Filho e o Espírito Santo são Deus, iguais, igualitários, são Deus tal qual o Pai o é, não há diferença aí. Como que nós podemos
afirmar isso? A Escritura responde a isso. Em alguns segmentos, alguns princípios alguns pressupostos e alguns princípios bíblicos são fundamentais nessa afirmação. A resposta traz estes pressupostos e esses princípios. Nós veremos aqui no segmento. Bem, então como que isso é afirmado? Primeiro, que a Bíblia confere a Cristo, o Filho, e ao Espírito Santo nomes divinos, atributos divinos, obras divinas e adoração próprias da divindade, certo? Então, se eles recebem nomes divinos, atributos divinos, operam obras divinas e são adorados como Deus, são Deus como Pai. Porque esta é uma dignidade que só o Pai, né, na referência bíblica de Deus como Pai, né, o Pai é digno. Se o Filho recebe essa dignidade, o Espírito também, eles são um com o Pai, na divindade em plenitude, sem diferença de autoridade ou glória, né, ou poder ou majestade. Veja então o que o nosso texto diz. Aliás, esse é um texto muito bom, apologeticamente falando. Os textos nós vamos ler aqui. Como nós já foi dito em estudos anteriores, há uma crítica e um ataque muito grande à questão da divindade de Cristo, né? E uma série de heresias foram construídas ao longo de séculos. Desde o final do primeiro século já surgem heresias nesse sentido, da negação da divindade de Cristo em algum segmento da sua própria encarnação, né? Aí seguindo um lastro gnóstico, e a negação da divindade do Espírito e da pessoalidade do Espírito. Há segmentos aí do arianismo moderno que olham para o Espírito Santo ou pensam como um poder, uma força impessoal. Cristo como um profeta ou como um personagem que não detém em si a divindade, ou como sendo um dos entes celestiais, o arcanjo Miguel, alguma coisa assim. Então veja que há uma série de situações aí que atacam a divindade de Cristo e do Espírito Santo, quanto mais no espectro dele serem Deus como o Pai, tal qual o Pai o é. Porque existe um segmento, como eu disse, uma tendência de se construir uma ideia de eles serem deuses menores, e não é o caso. O texto de Isaías, associado ao texto de João, capítulo 12, é um texto muito forte e esclarecedor. Na verdade, ele é desmoronador da tese de que Jesus não é Deus. Veja o texto de Isaías 6 que nós lemos. Isaías capítulo 6 faz a seguinte afirmação, verso 3 em diante. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Espera aí. Veja a referência que é feita a Deus aqui, a pessoa, o ser divino, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e esse aqui é o Senhor Todo-Poderoso. O nome aqui usado é o nome de Yahvé, né? O tetragrama, o nome impronunciável de Deus. Yahvé, o Irvá,
numa outra conotação fonética. Veja então que é o Deus Supremo, o Deus que se encontrou com Moisés, o Deus da aliança, no qual reside em si toda a magnificência divina, toda a majestade de Deus. Então, a este Deus se refere o texto, né? Isaías viu este Deus aí, certo? Agora, vá comigo até João 12. João capítulo 12, verso 41, diz o seguinte: eu vou ler um pouco antes para que fique mais claro aqui o texto. A partir do verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Está se referindo a Jesus, né? Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda. Aqui é uma referência ao capítulo 6 lá, de Isaías. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Verso 41. Isto disse Isaías porque viu a glória dele, de quem? De Jesus, aquele em quem não creram aqui. E falou a seu respeito. De quem? De Jesus. O texto de João aqui está dizendo que Isaías fala sobre Jesus. Onde? No capítulo 6. E cita o capítulo 6, inclusive, quando o verso 9 diz: Vai, diz este povo, ouvi, não entendais, ver, não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converta e seja salvo. É o verso citado lá em João 12, versículo 40, este verso. E aí em seguida o verso 41, isso disse Isaías porque viu a glória dele, o texto está falando de Jesus aqui, e falou a seu respeito. O que Isaías viu? Qual a glória? Glória onde, quando Isaías viu? Verso 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 5, então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quem? Jesus. Jesus é Deus. Ele recebe nome divino, glória divina. Os atributos da divindade estão presentes no ser de Cristo. E a referência bíblica a Cristo, especialmente no que diz respeito aos nomes usados por ele, para ele, é um retrato, é bem visto, é límpido, é transparente na definição que o autor dos Hebreus diz de Cristo. Ele é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata, Paulo fala isso, é a expressão exata do ser divino. O autor dos Hebreus mesmo, a expressão exata do seu ser. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Então veja que fica muito límpido, muito transparente, muito cristalino, que a Escritura aponta para Jesus como Deus tal qual o Pai. Ele recebe a honra que é própria da divindade, o nome mais excelente da divindade e os atributos mais
retumbante da divindade. Aliás, esse texto traz à tona um elemento a mais, né? Que o texto elucida ou pinta em cores muito vivas aquilo que é chamado no meio teológico, no meio acadêmico da teologia, não que não seja piedoso também, mas nós chamamos de o atributo dos atributos, que é a santidade de Deus atribuída a Cristo. Essa santidade suprema, a santidade santíssima é dada a Ele. Ele é chamado de Rei ou Yahvé, certo? Então, Ele é Deus tal qual como o Pai. Mas o Espírito Santo também é. Ele não é um mero poderzinho. Ele não é uma força impessoal. O texto de Isaías também ancora isto, né? Sustenta isso. Nós já vimos em outros momentos, em outros textos, né, a questão da personalidade divina, defendemos em outro estudo a questão do Espírito ser Deus, ser uma pessoa e também ser Deus. Ele é uma pessoa distinta, ele tem sentimento, ele toma atitude, ele tem vontade, ele se entristece, enfim, ele intercede. Então ele tem uma persona, mas é uma mera persona, ele é uma simples pessoa, é um subordinado na dinâmica da Trindade? Não, ele é Deus tal qual o Filho, tal qual o Pai. E o texto de Isaías nos dá base para isso também. Você observe comigo aí o verso 8 e 9. Depois disto ouvi a voz do Senhor. Aqui já é um outro nome para Senhor. Ouvir também é o nome da divindade, né? Mas não é Yahvé. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Já falando no contexto comunitário, né? Trinitário. Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 9. Então disse ele, quem? O Senhor: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Agora nós vamos olhar o texto de Atos, capítulo 28. A quem se refere, né? O que está sendo tratado, a quem se refere aquele texto ali, de quem Atos capítulo 28, versículo 25, diz assim: e havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhes: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Quem disse para Isaías: vai e diga isto? O Espírito Santo. O Espírito Santo diz. Portanto, este texto fala do Filho como Deus, mas também fala do Espírito como Deus.
Ele é quem falou. Ele é o Senhor que falou aqui. Ele é o Senhor que deu a mensagem para Isaías. Ele é o Senhor que disse: vai e fale isto. Veja que a Bíblia é muito rica e clara nas suas colocações. Ela é basilar nessas colocações. Quando nós pensamos no Deus triuno e falamos deste grande mistério da dinâmica da Trindade, não falamos porque achamos ou gostamos, foge a nossa lógica, mas a Escritura sustenta esta verdade. Um outro texto que eu gosto muito de citar é de Atos, capítulo 5, que lemos inclusive, e concluo com esse texto. Atos 5, ali a problemática envolvendo Ananias e Safira, quando Pedro o inquire, o desafia, né? o expõe. Pedro diz, né? Verso 3, para que mentistes ao Espírito Santo, verso 4, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então veja que quando nós pensamos na Trindade, especialmente no Filho e no Espírito Santo, que são entes mais atacados, pessoas mais atacadas, porque naturalmente as pessoas tendem a pensar em Deus como uma pessoa, né, e falar de Cristo, do Espírito, como subordinados, como agregados, menores, pequenos deuses ou deuses menores. Há uma tendência natural, se não se declara isso, mas vive como se fosse dessa maneira. Nós precisamos olhar para a Escritura e ver que a Escritura sustenta que não é assim. Então, a pergunta do catecismo é muito pertinente. Como se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus tal qual o Pai? Porque eles têm nomes divinos, a Escritura atribui, e não são qualquer nome, são nomes da divindade, atributos divinos, obras divinas, e eles são adorados como Deus, como só Deus pode ser adorado. Portanto, são Deus como o Pai. Com isso, podemos fechar com algumas afirmações. Primeiro, só existe um único Deus ensinado na Escritura, e este ensino é devidamente coerente. A Bíblia fala sobre um Deus vivo e verdadeiro. Este Deus, isso também é coerentemente ensinado na Escritura, este Deus subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas formam um único Deus, são a mesma substância, têm o mesmo poder, a mesma glória. Eles são todo Deus ao mesmo tempo. É um mistério, mas é o que a Bíblia nos revela. Deus te abençoe, firme a sua fé e te dê a alegria da salvação, que se ancora na obra perfeita, gloriosa do Deus triuno, que para nós é o modelo perfeito de ordem, de harmonia e de santidade. Deus te abençoe de forma rica, em nome de Jesus. Nós vamos orar, em seguida estará encerrado. Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, nos edifica, traz luz sobre nossa mente, Abençoe Teu povo, sustente-os e fortaleça-os, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, te conserve em graça, em todo o tempo, em nome de Jesus.